vídeo da forma mais espontânea possível, com o objetivo de explicar para que serve a filosofia e por que ela continua sendo relevante hoje. Claro, você já deve ter visto que em diversos artigos publicados, em diversos vídeos no YouTube, em diversas publicações no Instagram, em diversas publicações no meu blog, eu retorno ao tema filosofia. Muitas vezes, porém, a filosofia pode parecer para muitos um tema muito abstrato, talvez do passado. Quando se fala de Sócrates, Platão, estamos falando de pessoas que viveram antes mesmo de Cristo, ou seja, há milênios atrás. Então, a pergunta que fica é: será que ainda existe relevância nesse tipo de estudo? Então, gostaria de reter a atenção de vocês para isso aqui. Primeiramente, para pensar para que serve a filosofia e como ela se compara com as ciências que temos hoje. Porque, naturalmente, as ciências que temos hoje são frutos de milênios de evolução e elas nos providenciam diversas coisas incríveis, inclusive o computador pelo qual estou gravando esse vídeo, a iluminação que eu tenho aqui, o ar-condicionado ali em cima. Tem diversos confortos, diversos luxos, diversos serviços que hoje consideramos essenciais que são frutos da ciência, da tecnologia e da experimentação. Mas como isso difere da filosofia, que parece algo muito mais abstrato? Platão não tinha acesso a todos esses confortos que aqui eu estou mencionando para vocês. Mesmo com toda a inteligência dele, ele não seria capaz de gerar um computador, como claramente não foi. Então, para que serve esse tipo de conhecimento? Primeiramente, eu acho que a dificuldade de entender esse tipo de coisa começa pelo fato de que nós tentamos hoje tratar qualquer disciplina, qualquer assunto nos termos que a gente trata as ciências. E as ciências hoje, elas são institucionalizadas. Por quê? Vou explicar. A sociedade sabe que a ciência é algo fundamental, sabe que os conhecimentos, as diversas disciplinas são coisas fundamentais. Então, a sociedade cria diversas instituições, e essas instituições, como as universidades, as escolas, são o que se chama de instituições de credenciamento. Ou seja, a sociedade primeiro vai colocar você sobre uma série de testes, vai te preparar para esses testes, vai colocar você sobre esse teste, e após todo o processo acadêmico em que a pessoa vira mestre, doutor, a sociedade aceita, não, essa pessoa passou por todos os testes possíveis para afirmar que ela já chegou a um patamar de conhecimento em que ela já tem conhecimento suficiente para trabalhar naquele determinado ofício acadêmico ou científico dentro dos parâmetros que hoje aceitamos como adequados do conhecimento acerca desse assunto. Ou seja, se a sociedade precisando dessas pessoas, ela cria um mecanismo para que a pessoa chegue até um ponto em que ela reconhece que ela tem um conhecimento suficiente para operar dentro daquela área. No entanto, para isso, as próprias ciências elas têm que fazer recortes metodológicos, porque, obviamente, as pessoas podem afirmar que ela tem conhecimento de muitas coisas diferentes. E podem ser que essas coisas não sejam pertinentes, talvez, para o ofício que a sociedade precise das pessoas. Então, vamos dizer que a pessoa é um biólogo. Isso aí é um recorte de todos os conhecimentos possíveis para que a pessoa esteja dentro de um determinado quadrado e a partir desse quadrado que a gente precisa que ela produza para a sociedade, essa pessoa vai ser capaz de operar. Então, esse recorte metodológico, tanto para você ter um controle maior acerca do conhecimento produzido, quanto para atender a função social dessa pessoa ser um profissional qualificado para estar em determinado ambiente e para resolver determinado tipo de problema que o recorte metodológico funcionou, é assim que a gente enxerga as diversas ciências. Por mais que a gente possa falar em abordagens mais amplas, mais holísticas, em geral é assim que a maioria dos profissionais funcionam e é assim que a gente tem a nossa mentalidade sobre o conhecimento. Só que veja, a filosofia desde o início se propôs a ser mais amplo que isso. Ou seja, a filosofia não se pretendia ser necessariamente um recorte metodológico, mas sim uma postura de tratamento do ser humano acerca das diversas informações que ele recebe de seu ambiente. Ou seja, a filosofia ela tenta dar para o ser humano uma unidade, uma racionalidade, uma ordem e uma explicação para todos os fenômenos acumulados que ele tem diante de sua consciência, mas que ele ainda não tem uma posse como alguém que tem entendimento acerca de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Porque, obviamente, as coisas funcionam de maneira simultânea. E é muito comum, até que na sociedade a gente veja pessoas
que enxerguem o seu próprio ofício como o centro de tudo, ignorando dos outros, né? Então, um matemático pode olhar para uma porta e ver diversos ângulos. Um químico vai olhar a porta e vai ver diversos elementos. Então, diversas disciplinas podem contemplar a realidade dentro de um recorte específico, só que, na prática, todos esses recortes eles funcionam simultaneamente tudo ao mesmo tempo. Então, a filosofia concatena todos esses tipos de elementos que estão em interação. Então, quando a gente fala assim, a relação de filosofia com as demais ciências, nós estamos falando de uma relação em que você tem um universo muito amplo, que é o da filosofia, porque a filosofia pretende abordar todo o conhecimento que chega na direção do filósofo. A filosofia pretende organizar e dar um parâmetro para o filósofo tratar todo tipo de conhecimento que chega a ele, enquanto a ciência tem um recorte mais específico para atender principalmente finalidades mais práticas que a sociedade precisa, sim, da ciência. Então, inclusive, é possível que um filósofo, dentro desse conhecimento mais amplo, ele trabalhe dentro de um âmbito de filosofia que é muito diferente de uma ciência particular. Então, é plenamente possível, inclusive comum, que um filósofo viva estudando, por exemplo, artes. Ou seja, ao invés de estudar sobre biologia, ele entende muito sobre todos os aspectos e todos os meandros de pinturas, de esculturas, de arquitetura. É um âmbito do conhecimento plenamente possível, e dentro da experiência do próprio filósofo, talvez essa seja a parte do conhecimento, a parte da existência humana que mais gera interesse para ele, e por isso ele quer abordar essa parcela do conhecimento humano com o máximo de profundidade possível, usando os recursos da filosofia. A ética, não preciso nem dizer, a ética de fato é um aspecto muito popular da filosofia, e talvez seja o aspecto que as pessoas mais conhecem, e também é outro aspecto que as pessoas têm até por inevitável. Então, em geral, você pode ter uma filosofia dedicada a você entender uma determinada ciência, você tem a filosofia das ciências, você tem a filosofia das artes, você tem uma filosofia dedicada ao estudo da ética, uma filosofia dedicada ao estudo da política, uma filosofia dedicada ao estudo do direito. Então, a filosofia é simplesmente muito ampla. Ela tem essa função de ser ampla, porque ela quer processar conhecimentos diferentes, tal como a gente precisa processar no nosso dia a dia, na vida real. Então, por exemplo, vamos falar aqui de um cientista. Se a gente falar assim, a ciência, por quanto fenômenos isolados, métodos e por aí vai, nós temos um estudo diferente. Mas a própria conduta e a própria postura do cientista diante desses métodos já configura um espectro completamente diferente de análise. Veja, se você tem um cientista que vai analisar dados e ele precisa reportar esses dados com a maior acuidade, com a maior veracidade, esse próprio cientista tem que ter um certo comportamento ético de respeitar a verdade, respeitar as pessoas, valorizar o conhecimento que ele está produzindo, pensar nos efeitos que esse conhecimento pode ter em pessoas, efeitos deletérios, como essas pessoas podem afetar suas vidas, baseados em uma conclusão equivocada. Então, o próprio cientista, por mais que você tenha a questão do método puro, você também tem uma questão ética desse cientista de que ele tem que agir com uma certa lisura. Então, veja, essas coisas estão conectadas na realidade, mas elas podem estar separadas quando você analisa elas. Então, por que eu acho que filosofia continua sendo um tema relevante nos dias de hoje? Nós estamos, provavelmente, no momento da humanidade em que a gente tem mais acesso à informação. Literalmente, a gente tem na ponta do nosso dedo o Google, e até hoje tecnologias mais avançadas, como a inteligência artificial. Você pergunta para o ChatGPT qualquer coisa, e muito provavelmente ele vai ter uma resposta razoável para te dar. Então, a capacidade que a gente tem de acúmulo de conhecimento e o acesso que a gente tem a conhecimento é muito diferente do que tinha Platão e Aristóteles. E por isso mesmo a gente precisa dessa disciplina chamada filosofia como não necessariamente uma ciência isolada, mas a filosofia como talvez uma arte que se desenvolveu ao redor da história, cujo grande objetivo era precisamente lidar com a situação que a gente está vivendo, que é o bombardeio de informações que às vezes esmaga o espírito humano e que deixa o ser humano extremamente interessado por ela, que provoca assim, nossa, eu estou em estado de ignorância e eu preciso desse estado de ignorância para entender o mundo ao meu redor, ou vou ser esmagado por ele. E existe também um determinado prazer em você realizar esse tipo de atividade. O prazer de você processar esse mundo ao seu redor, essa unidade toda de todas as disciplinas, essa unidade todo real, essa unidade do ser,
e tentar colocar essa unidade do ser na unidade da sua própria consciência, de forma que você compreenda o que acontece ao seu redor na melhor dimensão possível. Então, é por essa razão que eu me mantenho ainda estudando filosofia e eu acho que é uma matéria mais pertinente que nunca. Na verdade, eu acho que a filosofia é uma matéria que, caso nós não dominemos nos próximos tempos, nós como sociedade não dominemos, nós acabaremos sendo esmagados pela própria quantidade anárquica e disforme de conteúdos. Porque a gente vive um momento muito parecido com aquele que o Platão e o Sócrates viviam quando eles estavam formulando a filosofia nos momentos iniciais, que era no momento que eles se viam confrontados com os sofistas. Sofistas esses que eram pessoas que eles ensinavam a prática da retórica e eles tentavam ensinar pessoas a persuadir as outras por dinheiro e através dessa persuasão as pessoas tinham determinados posicionamentos, determinadas doutrinas que elas precisavam fazer prevalecer sobre as outras. Da mesma forma que hoje em dia, quando a gente fala de polarização, muitas pessoas falam em política de uma polarização da sociedade, essa polarização ela tem precisamente a ver com a mesma situação que Sócrates via diante dos sofistas. Cada um tinha uma opinião, essa opinião era baseada muitas vezes na capacidade retórica do doutrinador, e Sócrates precisava processar essas diversas opiniões, essas diversas doutrinas distintas, através de um método, confrontando-se, inclusive de forma dialética, fazendo as perguntas corretas, no momento correto, tentando criar regras gerais para entender os casos particulares. Então, esse procedimento e esse arcabouço teórico que se desenvolveu desde a Grécia Antiga até os dias de hoje se torna tão necessário quanto sempre foi. Então, era mais ou menos essa a mensagem que eu tinha que passar. Eu espero que tenha feito tudo claro. Se vocês não acharam que foi claro, por favor, comentem. Que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o que eu acabei de falar.